não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é os céus. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo Deus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja agora honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, para sempre hás de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo Deus dias bons, ou se forem maus, tu comigo Não mudarás. não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é os céus. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo Deus dias bons, ou se forem maus, Só você cantando, não mudarás. não falharás. Tremendo Deus, assim tu Amém. és. Não mudarás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo Deus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Bom dia, família Cristo é Vida, bom dia, irmãos e irmãs, bom dia a todos que estão conosco nesse vídeo hoje, tá? Bom, primeiro domingo de maio, iniciamos um mês, um novo mês e ainda estamos vivendo esse isolamento social, ainda estamos vivenciando essa quarentena para algumas pessoas, né, que têm que ficar em casa obrigatoriamente, porque já estão com alguns sintomas dessa pandemia. Mas, mesmo estando distante, estando em casa, nós queremos compartilhar hoje na nossa EBD a palavra e a ceia do Senhor. É claro que o conteúdo da ceia é a comunhão,
Seria maravilhoso ter os irmãos aqui na igreja e compartilharmos juntos, mas sabemos que para esse momento não vai ser possível. No entanto, nós queremos oportunizar, dar então condições para que cada família onde está se reúna e celebre a ceia do Senhor, orientado pela igreja, orientado por esse vídeo aqui. Logo, nós não queremos mesmo, irmãos, que nenhuma família ou nenhuma pessoa resolva deliberadamente tomar a sua ceia de qualquer modo, em qualquer lugar e sem essa orientação que nós estamos dando aqui. Senão, perde o sentido maior realmente da comunhão. Quero compartilhar com vocês Isaías 53, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e esse capítulo de Isaías, ele fala sobre uma profecia relacionada ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos aqui para o cálice e para o pão, e naturalmente associamos, naturalmente lembramos que eles simbolizam o sacrifício do nosso Senhor por nós, então fica muito lógico compartilhar esse texto com vocês. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Isaías 53, nessa profecia relacionada ao sacrifício do Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui, e até lamento muito em não estarmos na nossa EBD, né, onde podemos interagir de uma forma tão legal, tão boa, mas eu vou ler, vou compartilhar nesses poucos minutos alguns princípios relacionados à ceia do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 3 e 4 primeiramente. Na minha versão diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem, eu li na verdade 3 versículos, nós fomos até o versículo 5. A profecia ela é muito clara e ela fala sobre o Senhor Jesus Cristo. O texto é muito claro quando diz ele era desprezado, ele tomou sobre si, ele foi transpassado. Esse ele é o Senhor Jesus Cristo. Temos um pequeno interlúdio aí no versículo 6, quando diz assim, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então, só pegar nessa primeira parte do versículo para não ler todo, aí é um interlúdio porque fala sobre a razão da morte, né? Por quem e qual a razão de Jesus ter se sacrificado? Todos nós, né? Por nós ele se sacrificou. Já o versículo 7, 8 e o 9 volta novamente a falar sobre o servo, sobre Jesus Cristo e o seu sacrifício, que ele foi humilhado e tudo. Mas o versículo 10, aí vai mudar também um pouco o foco. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então aqui já fala sobre o Pai, fala sobre o nosso Senhor, nosso Deus e Pai, que Ele permitiu, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E nós encontramos aqui que a ideia de agradou moê-lo como sendo a única forma de a justiça de Deus ela realmente ser feita, né? Então o salário do pecado é a morte, então Jesus morreu para que a justiça de Deus fosse satisfeita, e aí, como diz no texto, né, agradou moê-lo no sentido de que Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os nossos pecados pelo seu sacrifício. Então, só uma visão geral do texto para a gente compreender. Mas o que eu quero compartilhar mesmo com vocês é, ao celebrar a ceia do Senhor, afinal de contas, o que nós estamos celebrando?
É claro que para essa pergunta existem muitas respostas, mas eu vou me deter em 3 respostas nesse texto de Isaías 53. Tá? 3 respostas. O que nós vamos celebrar ao celebrarmos a ceia do Senhor? Nós celebramos o alcance que o sacrifício do Senhor teve. E primeiramente, o alcance é um alcance pessoal. Veja comigo lá no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. Tem 2 palavras aí importantes. Todos nós e cada um. Né? 3 palavras ao todos, ou 4, né? Todos e um. Aí mostra a individualidade da salvação. Ele nos alcançou a todos, a cada um, individualmente. Isso é maravilhoso demais, sabe? Porque eu, na minha necessidade de salvação, Deus abriu uma porta, usou pessoas específicas para me alcançar. E assim, cada um de vocês, irmãos, cada um, o Senhor, de certa forma, usa pessoas e alcança pessoalmente, individualmente. Às vezes, Deus constrói em torno de nós uma história, ou um momento, ou uma situação para que nós nos voltemos para Ele. E isso é maravilhoso demais, porque mostra que cada um, a salvação, ela alcança. Ela é pessoal, tem um alcance pessoal. Lá em João capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal lá do Senhor Jesus Cristo, ele ora pelos seus discípulos, depois ele fala, não só por este, mas por todos aqueles que virem a crer. Então vai muito mais além daqueles discípulos que estavam ali, e com certeza nós podemos, irmãos, falar com convicção, com certeza, e com grande gratidão e conforto no nosso coração, que o Senhor, Ele, com certeza, orava também por mim, orava também por você, o Senhor também orava naquele momento por todos nós, porque o alcance é pessoal da salvação. Em algumas situações nos evangelhos, Jesus encontra com pessoas, e é impressionante nós vermos a individualidade, como ele trata Nicodemos, como ele trata a mulher samaritana, como ele trata Zaqueu. Tem uma história lá de Filipe e Natanael, onde o Senhor disse para Natanael, Natanael, antes que você viesse, eu já te vi lá embaixo da árvore. Né? Deus estava vendo a individualidade e tratando, e sabia que ele ia chegar para si. É muito maravilhoso. Nós vemos também que em Ezequiel, também em Êxodo, falando sobre a individualidade do pecado e suas consequências, diz que, no capítulo 18 lá de Ezequiel, diz que o pai não levará o pecado do filho, o filho não pagará o pecado do pai. Como Deus trata a individualidade, isso é maravilhoso demais. Certamente nós precisamos analisar o nosso coração individualmente na presença do Senhor. No próprio texto que trata da ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ora, essa individualidade, ao mesmo tempo que cada um levará o seu pecado, cada um tem que examinar o coração perante Deus, mas também é um grande motivo de louvor que nós temos ao celebrar a ceia, que é uma festa, é uma celebração. Por que o louvor? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus nos trata pessoalmente. É um Deus pessoal. Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua vida. E esse Deus maravilhoso, Ele é pessoal. E a ceia do Senhor, ela também nos ensina sobre isso. E nós podemos, então, individualmente celebrar ao Senhor. Podemos, pelo tratamento individual, pela salvação pessoal, celebrar ao Senhor. Um outro alcance, além do alcance pessoal, é o alcance total. Quando eu quero falar em alcance total, não estou querendo dizer que a salvação vai alcançar o mundo todo, ou todas as pessoas do mundo, né? Mas nós devemos celebrar a salvação total, por quê? Porque o feito de Jesus, a obra de Jesus, ela foi plena. Veja comigo aí o capítulo 53, que nós estamos olhando. Vamos ver o versículo 7 e também o versículo 9. Diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Esses dois textos aqui, eles falam sobre o silêncio e sobre a justiça, ou seja, na verdade, o que está dizendo é que Jesus era o Cordeiro perfeito. Perfeito. A salvação ela foi total, porque Jesus Cristo fez tudo. Ele era a pessoa perfeita, é o Cordeiro de Deus. Por isso a salvação é total. Um Cordeiro que não abriu a boca, um Cordeiro perfeito, um Cordeiro que poderia refletir, poderia realmente ser o que de fato ele foi, o Cordeiro de Deus, o único perfeito que poderia fazer a salvação total, a salvação sem deixar nada faltando. O único momento em que ele abre a boca, na verdade é chamada as 7 palavras, né, da cruz, mas quando ele abre, uma das vezes que ele abre a boca no seu sacrifício, ele diz, está consumado, ou seja, o total, né? Ele fez a obra total. E não pense que foi tão simples, porque em vários momentos o Senhor Jesus foi posto a provas, em vários momentos ele, como diz, poderia chamar os anjos que o livrariam daquele momento ali, né? Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, ou seja, foi uma entrega pessoal e total, e ele poderia em algum momento titubear ou falhar, mas ele não falhou. O alcance da sua morte, o seu sacrifício foi perfeito e foi total. E não houve fracasso, ele não morreu em vão. O Senhor não morreu sendo o fim da sua vida, ele morreu sendo o início da vida para aqueles que são salvos. Tá? Ele cumpriu totalmente a justiça de Deus. Então foi realmente um alcance total. Deus ficou plenamente satisfeito com o sacrifício do Senhor. Então, não foi alguém que somente morreu, mas era pecador, um cordeiro que foi morto, mas que tinha defeito. Não, foi um alcance total, tá? Totalmente fiel. Lá em 1 João 9, né, que diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, essa suficiência, essa capacidade é porque o sacrifício ele foi total. Ele pode fazer isso. Então, a nossa salvação, meus irmãos, em Cristo Jesus, ela é plena, ela é total, porque o seu sacrifício foi pleno, ele foi total. Veja bem, nós podemos então celebrar a ceia, louvar ao Senhor, porque individualmente, pessoalmente, né, Ele nos trata. Devemos louvar ao Senhor porque totalmente o seu sacrifício foi completo, foi pleno por nós. E por final, nós queremos dizer então que o alcance, ele é até o fim, é um alcance final, tá? Então nós podemos relembrar que o alcance ele é pessoal, o alcance ele é total e o alcance ele é final. Veja comigo o versículo 11 do texto que nós lemos aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Inicialmente diz que ele verá o fruto. O sacrifício do Senhor não foi em vão, não foi em vão. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. No final, ele será glorificado pelo que ele fez. E ainda diz aqui, verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito, né? Ficará satisfeito, ficará em plenitude. Alguém que realmente fez uma obra total. Comparo muito essa plenitude da salvação com a plenitude da criação. Quando Deus cria todas as coisas e no final de tudo Ele diz, é muito bom e descansa, esse descansar de Deus tem a ver com Ele desfrutar da sua criação.
Tem a ver com ele olhar e ficar satisfeito. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus Cristo depois da sua morte. Ele ficará satisfeito com o resultado, com o alcance do sacrifício que ele fez. Resultará em sua alegria, alegria do Senhor, uma alegria de um herói, uma alegria de um triunfante Deus, uma alegria de um Senhor que salva e que por isso ele é louvado, ele é glorificado. Cumpre-se lá o que está escrito em Romanos 11:36, né? Porque por ele, né? Por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas, ou seja, tudo vai convergir para a sua glória, tudo vai convergir para ele. E Apocalipse 5, versículo 12, que fala inclusive sobre o sacrifício do Senhor, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de quê? De receber o poder, receber a sabedoria, e aí vai no final o louvor e a glória. Então o Senhor, ele é digno de receber pelo seu sacrifício. Então veja bem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ao celebrar, nós vamos nos alegrar. Alegrar por quê? Porque a ceia do Senhor, o sacrifício do Senhor, ela nos alcança individualmente. Pai, filho, irmão, irmã, criança, adulto, e onde nós estivermos, em qualquer lugar do mundo, a salvação ela nos alcançou pessoalmente. Mas essa salvação que foi feita por Jesus, ela não é meia boca, ela é uma salvação total, totalmente, um Cordeiro perfeito, que cumpriu a justiça de Deus totalmente. E no final, ao final de tudo, ele será glorificado, finalmente. Finalmente. Então podemos celebrar o Senhor sabendo que no final ele verá o fruto do seu trabalho e será louvado e será glorificado. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, cada um na sua casa, tendo as crianças, né, os idosos e todos mais, porém, nós sabemos que para celebrar, para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos cumprir com alguns requisitos, né? Crer no Senhor e tê-lo como único e suficiente Salvador, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí, em comunhão com Deus e a sua igreja, com verdadeira fé, né, no sacrifício do Senhor, que é pessoal, que é total e que no final redunda na glória do Senhor, nós podemos celebrar então juntos, tá? Aqui estão os meus elementos, acredito que vocês têm na casa de vocês os elementos que estão com vocês. Nós vamos fazer uma breve oração. Após a oração, vocês vão se servir aí na casa onde vocês estão e sentar, e nós iremos então celebrar juntos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que na nossa vida tem nos achado pessoalmente, tem nos encontrado individualmente, Pai. Eu consigo lembrar, ó Deus, do momento em que o Senhor me encontrou, e o Senhor me chamou, e o Senhor, ó Deus, despertou a fé no meu coração para uma nova vida. Louvado seja o Teu nome. Assim, Pai querido, cada um individualmente o Senhor tem tratado e tem chamado. E sabemos também que essa salvação que nos alcançou, ela é completa, ela é plena, porque o Senhor é o Cordeiro perfeito. E nada o Senhor falhou. Sabemos também que no final, Pai, pelo Teu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, o Senhor será exaltado e glorificado eternamente. No final, ó Deus, verá o fruto do penoso trabalho e queremos muito agradar ao Senhor dessa forma. Agora, Pai, aqui estão esses elementos que vamos celebrar recordando do Teu sacrifício, que foi por mim e por cada um de nós, que foi total e que no final será exaltado. Abençoa esse pão, abençoa esse vinho, ó Deus, esse cálice que nós temos para compartilhar, que ao compartilhar nós alimentemos
não o nosso estômago, mas a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, para vivermos esses dias e aguardar dos céus a tua vinda. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Orientação do apóstolo Paulo à igreja em Corinto e naturalmente a nós hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomado do pão, tomou também do cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus amados irmãos, celebrando a nossa salvação pessoal, celebrando a nossa salvação total, plena, celebrando o que veremos no final, o Senhor glorificado eternamente, alimentando nossa fé e esperança e aguardando o dia que Ele virá nos buscar. Todos juntos, vamos celebrar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor toma essas coisas simples e comuns e dá a elas valores eternos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque aprove a ti pegar os fracos, pegar os humildes, Senhor, os simples deste mundo, e dá a eles, ó Deus, o teu reino. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, voltamos aqui para concluir a nossa EBD, também a nossa ceia. Agradecemos a presença e participação, até mesmo outros irmãos que às vezes estão vendo o nosso vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero lembrar também o aniversariante dessa semana. Temos apenas aí o João Vitor, né, João? Então, que Deus abençoe a tua vida, tua família, o Edson, a Leila, a Cecília. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês, especialmente a tua vida, com esse novo ano que você recebe agora. Nós vamos encerrar com uma oração e à noite nós retornamos para o nosso culto, tá bom? Então vamos orar ao Senhor e depois nós voltamos apenas às 18 horas, estamos colocando o vídeo para o culto da noite. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos através desse vídeo, através dessa mídia. Peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, irmãs e cada família, ó Deus, que estão conosco hoje nessa ministração. Pai querido, no meio das circunstâncias que estamos vivendo que realmente é muito adversa, Pai, é muita dificuldade, Senhor. Eu peço que o Senhor, por favor, guarde e abençoe as nossas famílias, nossas vidas, Senhor. Olha aqueles que estão enfermos, olha, meu Deus, aqueles que estão padecendo alguma necessidade, Deus. Olha aqueles que estão aí na linha de frente nos trabalhos, ó Deus, que não podem parar, no comércio, segurança, nos hospitais, ó Deus, na limpeza pública e em tantas áreas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um e guarde. Abençoa também, Pai, a vida do João, ó Deus, João Vitor, que hoje o Senhor essa semana o Senhor tem renovado mais um ano de vida para esse rapazinho, Senhor, que o Senhor abençoe ele no seu crescimento, nos seus estudos, na fé, ó Deus, fortalecendo mais e mais. Abençoa seus pais, abençoa sua irmãzinha, ó Deus, cuida de cada um. E quanto a nós, Senhor, nos dá uma boa tarde, nos dá aliás, um almoço abençoado, uma boa tarde e à noite, Senhor, que possamos ainda ter esse tempo juntos como igreja, mesmo distante, através desses vídeos.
Ajuda-nos assim, guarda-nos e guia-nos sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém.